Deixa eu te falar uma coisa, se Jesus chamar o teu nome 2 vezes, deu ruim. Olha o que ele falou, Marta, Marta. Uau, deu ruim para Marta. Você tem Bíblia aí? Gênesis 1. Gênesis 1 é depois do índice. Aí você abre lá Gênesis 1. Irmão, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre criação. Deixa eu te falar uma coisa. Te enganaram. A ciência não é contra a fé cristã. A ciência só não sabe dizer por revelação como tudo começou. Porque talvez você tenha ouvido a vida inteira que ciência e religião se confrontam. Mas na verdade isso é um grande engano. Ciência e religião, elas se completam. Porém, a Bíblia é muito mais abrangente do que toda a ciência humana. Você entende isso? Amém? Então, você precisa compreender da onde você veio, por que nós habitamos essa terra, de onde ela veio, e tudo que você ouviu a respeito da ciência humana são teorias. Ninguém esteve lá para te contar a história verdadeira. Certo ou errado? Então, por exemplo, teoria do Big Bang, teoria não sei das quantas, teoria não sei das quantas. E muita coisa se provou ser verdade. Uma delas é a teoria da gravidade. Você não consegue sair voando, né? Mas entenda que quando Jó questionou Deus, Deus disse para ele assim, quem é você? Para questionar como é fundada a terra. Por acaso você sabia como eu fundei a terra? Aliás, você sabe sobre aonde a terra está colocada? Você entende isso? Então, a primeira coisa que você tem que tirar da tua cabeça quando você vai estudar é que ciência e religião não combinam. Combinam sim. Isso é uma mentira de Satanás para te fazer refutar as coisas da religião ou as coisas da ciência que não estão pautadas na religião. Você entende isso? Mas a verdade é que tem coisa doida aí fora, né, que a ciência tenta provar, que vai contra a natureza, certo? Mas tem outras coisas que a Bíblia ela vai demonstrar com clareza o que a ciência não consegue demonstrar com clareza. Amém? Então, Gênesis 1, hoje nós vamos falar de criação. No princípio, diga, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Então a primeira pergunta que você tem que fazer, para que você compreenda sobre a criação, é que, da onde surgiu as trevas? E que abismo é esse? E por que havia águas sobre a face do abismo? Porque, irmão, eu sei que você talvez como eu aprendeu que a terra foi criada em 7 dias. Amém? Você aprendeu assim? Mas Deus não criou a terra em 7 dias. Se Deus tivesse que levar 7 dias para criar a terra, primeiro que ele teria que ser temporal e Deus é eterno. Você entende? Nós medimos o tempo, mas Deus é eterno. Deus não é um vidente que viu, aliás, Deus não é um vidente que adivinha o que vai acontecer. Deus já viu todas as coisas. Então Deus não precisou de 7 dias para criar a terra, ou de 6 dias e no 7º descansou. Deus precisou de uma palavra, haja. E tudo aconteceu, amém? E eu quero que você entenda onde Deus criou todas as coisas. Porque o versículo 1 fala da criação. Agora o versículo 2, irmãos, está separado por milhões e bilhões e milhares, e a gente não sabe trazer com precisão quantos anos podem ter se passado entre o versículo 1 e o versículo 2. Porque olha só, leia comigo de novo. No princípio criou Deus os céus e a... Ponto. Criou. Você entendeu que você precisa ler com um pouquinho mais de calma? Criou. No princípio criou. Então quando fala criou, não é começou a criar, é criou os céus e a terra. Ou seja, os céus estão formados e a terra também.
E no versículo 2 você começa lendo: e a terra era sem forma e vazia. Porém, esse versículo não está conectado ao primeiro. Posso te mostrar? Pode mostrar mesmo? Então abre lá Isaías 45. Ou se você quiser acompanhar aqui vai ser mais rápido. Isaías 45, versículo 18, Isaac. Agora, olha o que o texto vai dizer. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou. Não a criou. Uau! Como é que nós lemos o versículo 2 de Gênesis? E a terra era sem forma e... Então a Bíblia se contradiz? Olha que forte isso. Não a criou vazia, mas a criou, a formou para que fosse... Eu sou o Senhor e não há outro. Uau, e ele ainda confirma: eu sou quem criou, eu sou o dono de todas as coisas. Então você precisa entender que o versículo 2 de Gênesis 1 não está falando mais da criação da terra. Está falando de uma reforma da terra. Porque a terra se tornou, a tradução nossa diz que ela era sem forma e vazia. Mas o versículo original, no hebraico, não se diz que ela era sem forma e vazia, diz que ela tornou-se sem forma e vazia. Se você está com a tua Bíblia aberta aí, aonde está escrito era, risca e coloca tornou-se. Porque a terra não foi criada vazia, a terra se tornou sem forma, deformada e vazia. Diga por quê? Porque os habitantes dela destruíram com ela. Agora pergunta para mim assim, quem eram os habitantes? Porque antes da humanidade habitar a terra era habitada. A terra não foi feita para mim e para você, ela nos foi dada. Lá em Salmos ou Provérbios, eu não lembro agora o texto, diz que os céus são de Deus, mas a terra deu aos homens. Então a terra não era sua. Mas agora diga assim, a terra agora é minha. Então a terra, ela não foi criada para os homens, mas ela foi dada para os homens. Acontece que para que Deus pudesse colocar o homem na terra, Ele precisou fazer uma pequena reforma. Ou gigante reforma, porque a terra se tornou sem forma e vazia. Amém? Então para quem era a terra? Vamos descobrir isso? Jó 38. É rapidinho, irmão, não desvia a atenção não, que é rapidinho. Jó 38, verso 4. Vamos do 1, rapidinho. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Olha o que o Senhor está falando com Jó aqui, vai para frente. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? O cordel, irmão, é uma trena. Você entende isso? Então, presta atenção, Deus mediu a terra. Deus é tão magnífico, ele é tão perfeito em toda a sua obra, que Ele mediu a circunferência da terra. Olha isso. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Olha o que Deus pergunta para Jó. No que está fundada a terra? Como que ela está pairando no universo? Você entende isso? Vamos lá. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, quem são esses? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Antes de Jesus, nenhum homem, ser humano, foi chamado de filho de Deus. Só depois de Jesus. Então aqui, quando a Bíblia fala filhos de Deus, não está falando de ser humano. Você é filho, amém? Mas porque Jesus te tornou filho. Agora, antes de Jesus, quando a Bíblia vem falar de filhos de Deus, está falando de anjos.
São seres celestiais. E tem um detalhe aqui, porque ele diz que havia estrelas da alva e os filhos de Deus. Então são duas classes de anjos aqui que Deus está dizendo, enquanto eu formava, os anjos estavam ali se alegrando, e as estrelas da alva alegremente cantavam. Olha isso. Por que cantavam? Porque Deus estava fazendo a terra para eles. Você entende isso? Olha só, Deus formando a terra, Deus explicando para Jó, eu estou formando a terra, e enquanto eu estava formando a terra, os anjos cantavam, e essa classe, as estrelas da alva, dos quais eram eles quem receberiam a terra, se alegravam e cantavam. Amém? Então essa terra não foi criada para mim e para você, essa terra foi criada para os anjos. Amém? E quem era o governante desses anjos? Você precisa entender, irmão, que Deus nunca vai reunir um povo sem líder. Deus sempre vai colocar alguém estabelecido por líder. Então, o líder desses anjos era uma figura que você conhece bem. Como é que era o nome dele? Lúcifer. Mas Adam, o Lúcifer não morava no céu? O que você acha? Tem história da bicicleta, né? Que é bem legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já andou de bicicleta? Diz amém aí se você andou. Já andou? Caiu dela? Caiu? Algumas vezes? E você morava nela? Irmãos, essa terra não foi criada para nós. Essa terra foi criada para os anjos. E deixa eu falar uma coisa, tem um detalhe que é muito importante. Anjo precisa de árvores? Não. Anjo precisa de alimento natural? Não. Então a terra que Deus criou não era como a terra que temos hoje. Porque os anjos não precisam das mesmas coisas que precisamos. Então Deus criou uma terra que era uma terra de delícias para os anjos. Amém? Era uma terra deleitosa. Por isso o nome dessa terra original não se chama planeta Terra. Se chama Éden. Amém? Fala aí, como é que é o nome do planeta que você vive? Agora é Terra. Mas era o Éden. Era uma terra deleitosa. Éden significa terra deleitosa, lugar deleitoso, de prazer. Por isso esses anjos, eles cantavam, eles se alegravam, porque Deus estava dando algo fantástico para eles. Amém? Amém? Amém. Então a terra foi criada para os anjos, e não para mim e para você. Mas o que aconteceu com a terra? Por que essa terra teve que passar por uma reforma? E o versículo 2 de Gênesis está tão distante do versículo 1. Cadê o relógio, pastor? Está aqui. Ixi, está correndo a hora. Vamos lá, Isaías 14. Isaías 14, 12. Mas Adam, como você pode me afirmar que essas estrelas da alva e esses filhos de Deus são anjos? É muito simples, é só você ver o que Deus está falando aqui com essa figura aqui. 14, 12. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da... Uau! Irmão, posso te falar uma coisa? Só existe um texto na Bíblia, está em Apocalipse 12, que diz que terça parte dos anjos dos céus caíram com Lúcifer. Amém? E posso te falar, não é a terça parte dos anjos de todos os céus, é a terça parte dos anjos que habitavam com ele na terra. E lá no texto de Apocalipse, você não vai ver o texto dizendo assim, ó, e terça parte dos anjos caíram com ele. Você vai ver dizendo assim, ó, e ele levou após si terça parte das estrelas dos céus. Você entende isso? Então só existe um texto. Você aprendeu isso, não aprendeu? Só existe um texto na Bíblia que diz que Lúcifer levou consigo terça parte dos anjos. E você entende que por um texto, isso é verdade. Amém? Então esse texto aqui já prova para você que os filhos da alva, as estrelas dos céus, está falando de
Anjos, os filhos de Deus, está falando de anjos. Agora olha o texto, como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitava as... Irmão, Lúcifer recebeu, não apenas Lúcifer, mas a sua classe de anjos. Ele era um querubim, mas ele tinha sobre ele uma liderança que Deus estabeleceu. E ele recebeu a terra como presente de Deus. E agora Lúcifer começa a debilitar as nações. Lúcifer, que antes era o portador da luz, Lúcifer, agora começa a exercer um comércio, começa a exercer como é que se fala? Começa a se achar. E começa a dizer assim, eu vou governar isso aqui do meu jeito. E a terra era dele, e ele começou a se perder no seu governo. Queria ser maior que todos a ponto de ser semelhante a Deus. Quer ver? Continua lendo ali. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Olha só, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ei, Lúcifer nunca morou no céu. Lúcifer caiu dos céus porque ele tinha acesso. Mas a sua morada era a terra. Agora ele destruiu a terra. Posso te mostrar? Vai lá no versículo 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será jamais nomeada. Lúcifer destruiu a terra. Lúcifer começou a debilitar as nações de anjos que habitavam com ele a terra, e começou a destruir a terra. E começou a destruir a terra. E agora a terra passou por um processo terrível, onde Lúcifer se estabeleceu como um governante que se achou nele iniquidade. E aí ele, irmão, posso te falar, quis colocar o seu trono, aonde está o trono do Altíssimo. E nesse momento, você sabe a história, nesse momento, Deus o derrubou de lá. Adão, o que aconteceu? A Bíblia diz que Lúcifer andava no meio das pedras afogueadas. Você já ouviu falar em dinossauros aqui? Amém? Você acha que dinossauro existiu? Existiu? Irmão, tem fóssil aí para te provar que existiu. Amém? Creia, existiu, a ciência consegue localizar isso. Agora veja, como poderia dinossauros habitar com anjos? Pode ou não pode? Pode. Não pode habitar com você, mas com anjos pode habitar. Então a terra era habitada por animais. A terra era uma terra deleitosa para os anjos, era uma terra de delícias, havia muitos minérios na terra, muitos minérios, pedras preciosas, porque olha só, Lúcifer lidava com isso o tempo todo, e agora Lúcifer quis se comparar, ser igual a Deus, subiu e queria estabelecer o seu trono, e eu não vou entrar em detalhes aqui, queria estabelecer o seu trono no mesmo lugar do trono de Deus, e aí Deus fez o quê? Derrubou Lúcifer de lá. E quando Deus derruba Lúcifer de lá, Deus joga contra Lúcifer uma enxurrada de pedras afogueadas. E essas pedras você vai ver a ciência dizer que houve uma chuva de... E a terra foi toda danificada. Lúcifer foi perfurado por completo. Sabe como é que a Bíblia chama Lúcifer hoje? De espanto. Você entende isso? E a terra foi atingida e Lúcifer se chocou contra a terra e destruiu a terra. Amém? Porém, quando Lúcifer fez isso, não fez isso sozinho. Conseguiu uma ajudinha. Você está entendendo? Diz amém. E os anjos que elegeram Lúcifer como seu rei, como seu líder, também estavam na terra e também foram com ele derrubados, caídos. Amém?
E aí a terra agora passa por uma situação terrível, que é devastação. Por isso agora a terra... Vamos lá no Gênesis 2, volta lá. Ezequiel, então vamos lá, Ezequiel 28. 13. Vai do 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Irmãos, Lúcifer era tão belo que Deus olhava para Lúcifer para criar as coisas. Olha isso, o selo da medida, o tino da criação. Vai, estiveste no Éden, olha só, estiveste no jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Olha isso, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Não é pedra preciosa, irmão, mas isso é assunto para outra aula. Amém? Em ti se faziam os teus tambores e teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Irmão, se pode haver um músico bom na terra, tu não faz ideia do que era Lúcifer. Porque Lúcifer não era regente de coral. Lúcifer não era líder do louvor no céu. Lúcifer era o próprio instrumento. Você entende alguém que é bom no violão? Tipo Robson, Alex, assim, né? Agora pensa alguém que o corpo dele é o violão. Parou para pensar? Se Lúcifer era legal? Vai lá. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Olha isso. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecastes, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Irmão, Isaac, abre rapidinho para nós lá, Juízes 9:8. Olha onde foi parar o coração de Lúcifer. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e eu iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Olha o coração de Lúcifer. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Olha o coração de Lúcifer onde foi parar. A formosura de Lúcifer era tão impactante que os anjos diziam assim: reina sobre nós. E ele disse assim: eu reino sobre vocês. Ele não teve a humildade que os outros tiveram para dizer assim: não, existe um rei que governa todas as coisas. Olha onde foi parar o coração de Lúcifer. E aí agora você vai ver, lá em Ezequiel 28, Deus dizendo: estou te derrubando por causa do teu coração. E a terra sofre com isso, porque Lúcifer se choca contra a terra. Deus lança Lúcifer do céu com pedras afogueadas, o seu corpo é transpassado pelas pedras afogueadas, e tudo isso cai na terra e deforma a terra. E a terra agora fica sem forma e... Você está entendendo que o versículo 1 e o versículo 2 tem uma diferença muito grande? Aonde é a criação de todas as coisas? Em Gênesis 1. Aonde é a criação de todas as coisas? Em João 1:1. Quer ver esse texto? Abre lá para você anotar. João
Capítulo 1, versículo 1. Olha só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito. Essa é a criação original da terra. Agora deixa eu te mostrar um detalhe. No princípio. Diga isso, no princípio. No princípio. Era o Verbo. Se você continuar lendo, você vai ver que o Verbo habitou entre nós. Quem era o Verbo? Jesus. Eu vou te mostrar mais um texto para você compreender. Isaac, Colossenses 1, 16. Irmão, o teu Deus é tão grande, presta atenção, o teu Deus é tão grande que tudo foi criado nele, e por ele, e para ele. E Deus é tão grande que ao mesmo tempo tão poderoso que habita dentro de ti. E aonde você está hoje? Na terra. E aonde está a terra? No universo. E aonde está o universo? Olha lá. Porque nele foram criadas todas as que há nos céus e na visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para... Olha o começo. E nele, volta lá, porque, uau, irmão, você acha que você saiu de Deus, você continua dentro dele. Pegou? Tudo está dentro dele. E Deus não cria nada sem forma. Deus não cria nada vazio. Coloca isso na tua mente. Tudo que Deus for fazer na tua vida faz completo. Nada Deus faz pela metade. E olha só o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer era o portador da luz. Lúcifer era aquele dos quais os anjos olhavam e diziam: uau, que querubim. Lúcifer era aquele que Deus dizia assim: meu, ele é perfeito, a ponto de olhar para Lúcifer e nele encontrar tanta beleza e dizer assim: vou criar coisas novas. E o coração de Lúcifer se corrompeu, a ponto de Deus ter que tirá-lo dessa posição. O coração de Lúcifer se corrompeu, a ponto de destruir a sua morada e de deturpar aqueles que moravam com eles. Você leu comigo, debilitava as nações. Que nações são essas? Pergunta, que nação é essa? Anjos, que habitavam a terra com ele. E agora Deus começa uma reforma. Volta lá para Gênesis, eu vou encerrar daqui a pouquinho. Verso 2. A partir desse texto você vai começar a entender a Bíblia diferente agora. Eu precisava te explicar a base. Você recebeu a terra. Você herdou a terra, mas ela não foi criada para você. No final, Deus vai criar uma nova terra. E essa terra é para você. Aí sabe as estrelas, os filhos de Deus, as estrelas da alva que estavam lá cantando? Quem vai estar é a gente. Ei, glória a Deus, porque nós vamos receber uma terra para nós, e essa sim, um Éden, uma terra deleitosa, aonde o próprio Deus vai habitar nela junto conosco. Ele vai ser o nosso tabernáculo. Uau, Ele vai ser a nossa habitação, e a gente vai vê-lo face a face. Uau, você entendeu isso? Eu precisava te explicar, para que a gente compreenda a criação e nunca mais pense que Deus criou a terra em 7 dias. Deus criou tudo perfeito. Você leu, não a criei vazia. Deus não cria para o caos, Deus cria perfeito. Verso 2: e a terra era sem forma e vazia, a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do... Por que abismo, Adão? Porque a terra foi danificada por Lúcifer, pelas pedras afogueadas que Deus lançou, matou todos os animais, dinossauros, tudo que existia na terra, a ponto de todo o minério que existia na face da terra ser lançado para dentro da terra. Como é que se faz para achar ouro? Como é que se faz para achar diamantes? Cavoca. É ou não é? Você precisa procurar bem procurado, porque Deus escondeu tudo isso. A terra se deformou. Agora, olha isso. E havia
trevas sobre a face do abismo. Diga, trevas. Não pode haver trevas onde antes não houve luz. Sabe por que disso? Porque Deus é luz. E só se há conhecimento das trevas por causa da luz. Você entende isso? Então, quando eu leio esse texto, eu preciso compreender que se há trevas sobre a face do abismo, significa que antes houve luz. Quem era a luz que havia antes? Quem era o portador da luz? Então havia luz, porque esses anjos não eram caídos. Agora os anjos são caídos, então Deus denomina trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Você precisa começar a perguntar isso. Por quê? Para que essas trevas não saíssem dali. O Espírito de Deus se movia para não permitir que esses anjos caídos, esses anjos que estavam ali, saíssem daquele lugar sem destino. Você entende? Deus estava aguardando porque ele ia começar algo novo. Olha só, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Que luz é essa? É o sol? Não. Não, você precisa entender, irmão. Por isso que a gente está falando que Deus não fez em 7 dias. Porque o sol foi criado no 4º dia. Vou te mostrar. Gênesis 1:14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e sejam ele para os sinais e também para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã o 4º dia. Então essa luz que se manifesta no versículo 3 não é o sol. Essa luz é o próprio Deus, é o próprio Filho se manifestando. Você leu lá em João 1, pelo Filho, pelo Verbo, tudo o que foi feito, se fez. Então Deus chama para fora o Filho, se manifestando para fazer tudo novo. Olha isso. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia. Presta atenção. Dia com D. Pegou? Como é que está na tua Bíblia? D minúsculo ou maiúsculo? Porque esse é um nome próprio. De quem é esse nome? Uau! Irmão, você precisa entender que no Velho Testamento Jesus é um mistério oculto de Deus. Nem os anjos, nem os homens sabiam que ele iria se manifestar na terra. Então ele não poderia ser revelado. Jesus foi revelado depois. Você entende isso? Esse é um dos primeiros nomes de Jesus. Dia. Você vai ler um texto sobre o tribunal do Cristo, que é outra aula, mas que o texto diz assim, na verdade as tuas obras o dia declarará. Uau! Você entende isso? Vamos lá, continua lendo para a gente finalizar, falta 1 minuto. A gente vai continuar na próxima aula. E viu Deus que era boa luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia, e as trevas chamou... Uau! Aí eu quero te mostrar mais um detalhe, noite com N maiúsculo. Uau! Você não tinha visto isso, né? Vai, vamos para frente. E foi tarde e manhã, o dia, cadê a noite? Deus tem tarde e manhã. Deus não tem noite. Uau, pegou?
Amém? 21:30. Depois você vai lá em casa, eu tenho certeza que você vai entender diferente. Amém? Irmãos, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa pequena explicação. Mas nós herdamos a terra. A terra não foi criada para nós. Adão, e os céus? A Bíblia diz lá em Isaías 45:18, você leu que Deus tem criado os céus. Ele nunca parou de criar. Olha o termo, Deus tem, eu sou o Senhor que tem criado os céus. Deus é tão grande que Ele continua criando. E aí você vai ver a ciência dizendo assim, ó, o universo se expande. Aí você vê a ciência dizendo assim, ó, que vai chegar um ponto do universo que ele vai se expandir a ponto de não haver mais para onde se expandir, então ele se comprime e explode de novo. Certo ou errado? A Bíblia diz, que momento é esse? Amém? A ciência não consegue explicar o que a Bíblia explica. Mas a Bíblia diz que Deus vai fazer um novo céu e uma nova... Pronto. Compreendeu o que a ciência diz? O universo se expande e vai chegar a um ponto em que há um fim dessa expansão e se inicia novamente. E a Bíblia diz que Ele virá, trará consigo os seus, governará a terra e no final fará novos céus e nova terra. Uau! Amém? Pergunta? Alguém? Quem era o comércio? Oi? Quem era o comércio? Comércio de Lúcifer. E se era um comércio, se o comércio valia, ou ele se vendiam os vários comércios? O que deu? A Bíblia diz que Lúcifer foi achado na multidão dos seus comércios ou das suas iniquidades. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Iniquidade na Bíblia não é um pecado repetido. Quem aprendeu assim? Iniquidade na Bíblia, o termo original não significa um pecado repetido muitas vezes. Iniquidade significa alguém que é servo de Deus, que não faz com Deus a obra de Deus. Então, o que acontece? Na multidão das iniquidades, Lúcifer era servo de Deus. Certo? E começou a fazer comércios. Que comércios que Lúcifer fazia? Principalmente hierarquias. Se você vir comigo nessa empreitada que eu estou, qual que era a empreitada de Lúcifer? Subir aos céus e tomar o trono, certo? Se você vir nessa empreitada comigo, você vai ser o vice-deus. Se você vir nessa empreitada comigo, você vai governar tais anjos. Né? É ou não é? Então esses eram os comércios de Lúcifer. Irmão, Deus não tem problema com o pecado. Você crê nisso? Olha só, Deus não tem problema com o pecado. Olha o que a Bíblia diz, na multidão das tuas iniquidades. Por que Deus não derrubou Lúcifer na primeira? Porque tem gente que diz assim, por que Deus não deu chances para Lúcifer? A Bíblia não diz o número, a Bíblia diz multidão das iniquidades. Iniquidade é pecado, sim ou não? É. Você entende isso? Então veja, Deus deu muita chance para Lúcifer. Deus fez com que Lúcifer caísse no momento em que Lúcifer quis assumir que ele seria semelhante ao Altíssimo. Posso te explicar o que é isso? Eu sei que você não me perguntou, mas eu vou te explicar. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Abre de novo Gênesis 1, rapidinho. Ser semelhante não é ser maior. Ser semelhante não é ser igual. Você entende isso? Amém? Ser semelhante não é ser maior. Ser semelhante não é ser igual. Agora, quando eu sou semelhante, por exemplo, a dona Neide e a irmã dela são gêmeas, né? São muito semelhantes. Cadê a dona Neide? Está aí em algum lugar, eu não vi ela. Mas olha só, tá ali, ó, escondidinha, não, cadê ela? Tá, é tua tia? Vocês entenderam a semelhança agora? A dona Neide não está. Porque o pai do pastor Moreto fez uma cirurgia, tá tudo bem, amém? Agora, a irmã dela está.
E quando eu vi ela entrar, eu achei que era a dona Neide. Você entendeu o que é ser semelhante? Olha o que Lúcifer queria. Lúcifer queria que os anjos olhassem para ele e não soubessem distinguir quem é Deus e quem é Lúcifer. Uau! Agora posso te mostrar um texto? Você não me perguntou, mas eu vou te mostrar. Para você entender como Deus é bom comigo e contigo. 1:26. Olha isso. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa... Uau! Ei, posso te falar? Tudo que Lúcifer queria era ser semelhante. Deus te fez semelhante. Uau! Ei, tudo que Lúcifer queria era ser semelhante. Deixa eu te corrigir uma coisa na tua mente. Lúcifer nunca quis ser maior que Deus. Ele sabia que era impossível. Por isso que o texto que a gente leu de Ezequiel e de Isaías diz assim, ó: tu tinhas no teu coração, subirei acima das estrelas dos céus, anjos. Estrelas dos céus, anjos. E no monte altíssimo, no monte da congregação, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao... Ei, te enganaram. Lúcifer nunca quis ser maior que Deus. Irmão, Lúcifer não é burro. Lúcifer não é bobo. Ele sabia que Deus é o Criador, é impossível ele ser maior. Você entende isso? Posso te falar uma coisa? Você não me perguntou, mas eu vou te dar essa dica. Não se preocupa com quem quer ser maior que você. Se preocupa com quem quer ser semelhante a você. Ei, esse derruba, que senão vai dar ruim. Você entende? Porque não tem problema alguém querer ser maior que eu, ser maior que você. Não é problema algum. Agora o problema é a pessoa querer exatamente o que você é. Aí é pesado. Amém? Vai lá, Isaías 14:12. Então, ó: como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. Vamos lá, ó. Então ele debilitava as nações, tá vendo? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Olha só, no monte da... Deus tem 3 montes. Quais? Monte da congregação, Monte Bazã e Monte Sinai. Amém? Deus tem 3 montes. Olha só. O mais alto é o monte da congregação. Me assentarei aos lados do norte, aonde é mais alto. Vai. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os... Amém? Está provado que Lúcifer detonava com os anjos aqui embaixo? Vamos lá. Quem punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos. Ei, olha o que Lúcifer fazia. Vai. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável. Olha o que a Bíblia chama Lúcifer: abominável. Uau! Como as vestes dos que foram mortos atravessados a espadas, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Tá aí, tá bom? Pegou? Olha isso. Reis 14, ele está falando sobre Tiro, né? Isso. Tá. Ele fala várias vezes ali sobre o homem. Afinal, ele está falando sobre o homem ou está falando sobre Lúcifer? Está falando sobre Lúcifer. Porque assim, ó, é uma profecia, Hum. Porém, se você vê os termos que a Bíblia cita aqui, não tem como ser um ser humano, né? O rei Tiro, ele não é um querubim ungido, entendeu? Só isso deixa claro que é uma profecia falando sobre Lúcifer, certo? Então só o fato, o rei Tiro, ele existiu, mas ele era um querubim ungido. Ele foi até o monte da congregação, ele tomou pedradas até o ponto do corpo ser rasgado e atravessado, né? Então não tem como, é uma tipologia. Por exemplo, o texto que o Adam leu lá de Juízes também é uma tipologia.
as árvores, porque lembra que Jesus curou um cego? E quando o cego começou a enxergar, ele começou a enxergar as pessoas como árvores. E aí Deus pegou e, opa, deixa eu corrigir aqui. Ele tirou um pouquinho da visão espiritual. Mais alguma pergunta nesse texto? Qual que era a segunda pergunta que você tinha feito? Aonde está... Irmão, onde é que está Satanás hoje? Satanás está no inferno? Você não aprendeu bem, irmão? Aonde está Satanás e os anjos caídos hoje? Não estão no inferno. Irmão, as pessoas dizem que Deus não criou o inferno para os homens, mas o inferno foi criado sim para os homens, aqueles que não creem em Cristo. O inferno não foi criado para Lúcifer, os demônios e os seus anjos, não. Onde está Satanás hoje? Querem ler? Segundo os céus. Amém? Então a Bíblia diz que Satanás e os seus anjos estão nas regiões celestiais. Amém? É o segundo céu, aonde existe lá o Monte Bazã. Você vai ver lá em Salmos a Bíblia explicando isso. Amém? O pastor falou que os demônios eles não estão no inferno. Não tem demônio no inferno, certo? Em Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículo não sei quanto, sobre o endemoniado gadareno, ali fala que ele fala para Jesus, né, não me lance, né, não me lance no abismo. O que é aquele abismo, se não é o inferno? Para onde que ele iria? Para onde que ele não queria ir, então? Eu não vou abrir o texto hoje, amém? Mas assim, inferno é uma coisa, abismo é outra, seio de Abraão é outra. Então, antes de Jesus levar... Você falou disso na aula passada? É que eu não estava, irmãos. Mas assim, antes de Jesus levar o paraíso, que era no centro da terra, para o terceiro céu, havia um abismo entre o monte, que era o seio de Abraão, e o segundo monte, que era mais abaixo, que é o Hades, o inferno. E o abismo é um lugar onde há sim criaturas lá. São anjos que estão no abismo. Anjos da segunda rebelião. Amém? Irmãos, houve 2 rebeliões de anjos. Você falou disso semana passada? Perdão. Irmãos, presta atenção, anota aí na tua anotação. Houve 2 rebeliões de anjos. A primeira qual foi? Lúcifer. Amém? Lúcifer com a terça parte dos anjos. Amém? E qual foi a segunda rebelião? Dos anjos que caíram com Lúcifer contra Lúcifer. Não todos. Apenas alguns. Amém? Então há 2 rebeliões de anjos. A primeira, Lúcifer contra Deus. A segunda, os anjos que toparam ir com Lúcifer contra Lúcifer. Da onde está isso? A gente vai te mostrar nas próximas aulas aí. Na próxima aula, tá? A gente vai te mostrar para você entender que houve 2 rebeliões. Então o abismo não é o inferno. O abismo ficava entre o seio de Abraão e o inferno. Hoje o abismo é nas profundezas do mar. O mar cobre o abismo. Irmão, presta atenção. Eu vou falar, mas na próxima aula a gente vai te mostrar. Posso falar? A Bíblia diz que na nova terra... tá ali, olha lá, Então o Sheol era o lugar de morte, né? Alguém morria e ia para esse lugar, chamado Sheol. No monte mais alto ficava à esquerda, seio de Abraão. O abismo estava entre o seio de Abraão e o inferno, que também pode ser chamado de Hades na Bíblia, certo? Então, deixa eu te falar. A Bíblia diz que na nova terra que Deus vai criar para mim e para você, não há mar, não há oceano. Por que não há mar? Porque agora não há mais um abismo para ser coberto pelas águas. Olha lá em Gênesis 1:2. Olha lá. E havia as águas sobre a face do... Deus teve que cobrir o abismo com águas. Porque se você tirar toda a água do mar, os bichos que estão lá vão aparecer. E vão aparecer, irmão. Não precisa nem tirar a água, eles vão ser libertos de lá. Amém? Então,
houve duas rebeliões de anjos. Uma de Lúcifer contra Deus e outra dos anjos caídos com Lúcifer, alguns deles contra Lúcifer. E estes estão no abismo. Amém? Vai. Que é a noite. Amém. Vamos continuar estudando então, né? Sobre a reforma da terra, para vocês compreenderem, então, como foi esse processo. Adam, por que a Bíblia chama ali dias, né? As ações de Deus. Por que a Bíblia chama dias as ações de Deus? Nós vamos entender isso melhor e vamos conseguir compreender na próxima aula. Então, se houve 6 dias e 1 dia de descanso, amém? Ou o que foi isso então? Essa reforma. Tá bom? Amém? Tranquilo? Mais alguma pergunta? A pergunta dele foi porque o texto diz que ele foi lançado ao inferno, certo? Mas a Bíblia vai trazer, inclusive dependendo da tradução, Sheol, né? Que é o lugar dos mortos, certo? Que o desenho que foi colocado agora há pouco lá mostrou, né? Sheol, lugar dos mortos. E aí lá dentro existiu o seio de Abraão, o abismo e o Hades, que daí o Hades, quando a Bíblia traz no original, Hades é inferno. Apocalipse 12:7, abre para mim lá. Ó. E houve batalha no céu. Miguel, no céu aqui a batalha, né? Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Tá? Então, inferno, ali... É que, gente, lembra do Gênesis 1:1? 1:2, aliás, e a terra era sem forma e vazia? É uma tradução interpretada, mas a palavra original é Hayá, se eu não me engano. Hayá, né? Palavra original que significa tornou-se, ou haja, é a mesma coisa. A mesma palavra que é usada em era, sem forma e vazia ali, é a mesma palavra quando Deus diz assim, ó, haja luz, Hayá, saia para fora, mudou de posição. Você entende? Mudou o ambiente, tá? Como é uma aula, por isso que eu interrompo, eu falo, né? É porque assim, ó, o cara que estava traduzindo a Bíblia, ele ouviu que quando Lúcifer caiu foi para o inferno. Então quando ele traduziu, ele escreve assim. Mas ele caiu na terra, como nós lemos o que a Bíblia deixa claro. Na terra, e houve a grande destruição. Entende? Por isso que Deus teve que reformar a terra. Entendeu? É porque quando o cara está escrevendo, em vez de ele escrever o que é o original, é o correto, ele quer escrever conforme pregaram para ele. E pregaram errado. Porque a maioria das coisas que nós repetimos foi que alguém falou para a gente, mas não mostrou na Bíblia. Você entendeu? Certo? Tinha uma pergunta aqui, né? A terra foi destruída uma vez só. Uma vez só. Aham. Isso. Cadê o microfone? Pedinho, Cauã. É que depois ele deu de presente para os homens, certo? Sim. Né? Então, ó, por exemplo, daí depois que já era o Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden, que daí Deus criou Adão e Eva, né? Isso. Então quer dizer que os demônios e o Lúcifer já estavam lá, já estavam na terra. Os anjos foram retirados da terra e colocados no segundo céu. Que é a aula que o pastor, você falou disso semana passada, né? Os anjos e os anjos foram tirados da terra, os anjos caídos, e colocados no Monte Bazã. Aliás, ao oposto do Monte Bazã, nas regiões celestiais, que são os segundos céus. Tá? Então, quando Deus colocou o homem na terra... Deixa eu só, irmãos, aproveitando a pergunta dele aqui, ó, o texto original, a frase original é Jardim no Éden. Querem ler para a gente confirmar? Gênesis 2, Isaac. 2:8. Ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Tá? Então, ó, Deus plantou um jardim na terra. Era o jardim de Deus plantado na terra. Colocou esse jardim no Éden. Éden é o nome da terra, lembra? Então Deus colocou um jardim aqui. Continua lá. Só para tu entender esse contexto. Então quando Deus colocou o homem aqui, os anjos caídos,
aqui já não estavam mais, Deus já tinha reformado toda a terra, que a gente vai continuar estudando a reforma aqui, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz, e fez separação entre dia e noite, e aí depois ele começa a formar as coisas, e aí ele vai dizendo, haja isso, haja aquilo, haja animais, e Deus foi formando, foi reformando a terra e preparando ela para receber o homem. E quando ele prepara para receber o homem, aí ele planta um jardim, ele traz um jardim especial na terra, que é o jardim de Deus, colocado na terra para que o homem usufruísse dele. Tá? Por isso que esse jardim a ciência tenta encontrar até hoje, nunca vai achar, porque esse jardim também não está mais na terra. Tá? Esse jardim Deus retirou da terra. Então, o que a gente chama de jardim do Éden é jardim de Deus, que foi plantado no Éden. Deus colocou ele no Éden. Respondeu? Os anjos já não estavam mais aqui, os anjos caídos. Tá? Alguém mais? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Vicky. Por que hoje em dia a Terra não é mais Éden e sim Terra, ao motivo da mudança de nome? O nome original é Éden. Né? Ou Adem, né? Aí tu vai ter as variações, as traduções, né? No português chamamos de planeta Terra, mas o nome bíblico do planeta Terra continua sendo Éden. Por isso que Deus deixa claro aqui, ó, plantou o jardim no Éden, não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Tá? Tinha uma pergunta aqui, Vicky, traz o microfone para ele. Opa! Pode falar. Ok, Deus, ele é onisciente, né? Sim. Então, a definição de onisciência seria aquele que sabe de tudo que já ocorreu, isso, que está ocorrendo e que vai vir a ocorrer. Isso. Então, no caso, ele sabia que tudo isso viria a ocorrer, né? Que o Lúcifer agiria dessa forma, tudo que... Sim. Então, nesse caso, o amor dele é muito grande mesmo, né? Porque apesar de ele esperar que Lúcifer viesse a fazer tudo aquilo, como você falou, que ele deu as suas chances, então quer dizer que tudo que está ocorrendo agora seria para que a perfeição que ele espera, que seria o novo céu, nova terra, tudo isso esteja ocorrendo para que esse objetivo seja alcançado? Seja alcançado esse objetivo. O amor de Deus, irmãos, o amor de Deus é tão grande, e aí nós falamos disso na primeira aula, um pouquinho sobre salvação, que você precisa compreender que Deus teve um plano, Deus planejou toda a criação, e Deus viu Lúcifer errar, Deus viu os anjos errarem. Então, quando, por exemplo, Adão errou, Deus já sabia que Adão ia errar. Agora, Deus não criou robôs. Deus deu para os homens como... deixa eu colocar uma coisa na tua cabeça e na tua mente, trocar um drive aí. Presta atenção. Anjo também tem livre-arbítrio. Tem gente que diz assim, anjo não pode escolher. E os que escolheram ir com Lúcifer? Não faz sentido, certo ou errado? Então, o anjo também tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E nós também temos. Então, isso mostra a bondade de Deus. Mas se Deus não tivesse colocado a árvore lá para Adão errar, aí Deus não estaria dando a chance de Adão escolher sair daquele jardim. Escolher sair do governo de Deus. Você entende? É uma escolha que eu e você fizemos, que Adão fez. Então, o amor de Deus é tão grande que ele planejou tudo. Ele disse assim, vai acontecer, porque Deus já viu todas as coisas. Deus não imaginou, Deus viu. E aí o que acontece? Ele entra com um plano de salvação. Eu vou fazer uma pergunta por você. Por que Lúcifer não pode ser perdoado e restabelecido o ambiente dele? Porque Lúcifer pecou na eternidade. É como se ele continuasse fazendo a mesma coisa hoje. E eternamente. Você entende? Tem uma última pergunta, pastor. Pode? Não dá mais tempo? Gente, semana que vem, você pode anotar aí? Amém?